Estamos de volta para conversar um pouquinho. Vamos falar hoje sobre o servo de Deus, Jó, onde ele faz uma aliança com seus olhos. São 2 versículos apenas que nós vamos refletir aqui no vídeo de hoje. Eu conto, claro, com a sua companhia. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos, curta, comente, compartilhe, dê o seu like e assim você estará nos ajudando nessa obra de evangelização. Fica à vontade, pode compartilhar esse vídeo aí nos seus contatos de WhatsApp, nos seus grupos do Telegram, WhatsApp, enfim, vamos levar a palavra de Deus, espalhar as boas novas de salvação. Conto com a sua ajuda e que Deus abençoe. Jó capítulo 31, versículos 1 e 2. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Jó era casado e fez um pacto. Jamais colocaria seus olhos sobre outra mulher. Isso é extraordinário. Demonstra respeito ao cônjuge. Que exemplo deste servo de Deus. E todos deveríamos fazer o mesmo. Um exemplo. Hoje, mais do que um tempo atrás, está muito difícil você achar algo que preste na televisão, na internet. O conteúdo audiovisual, né? É um verdadeiro lixo. Conteúdos produzidos por ímpios. Uma mídia podre, exaltando tudo aquilo que a palavra de Deus abomina. Pouca coisa se aproveita. Jó conhecia o mundo caído em que habitava, seus atrativos e deleites. Mas Jó decidiu não se deixar envolver com nada disso, com as coisas desse mundo. Ele faz uma aliança com os seus olhos. Olha que coisa linda. Isso é extraordinário, não é mesmo? A homossexualidade tem sido pregada ferozmente como uma mera escolha natural e respeitável. O mundo tem se empenhado tanto e tão insistentemente em doutrinar a sociedade a esse respeito, que já é comum. Muito comum você ver casais do mesmo sexo em novelas, séries, filmes. E desta forma, até mesmo no meio cristão, muitas pessoas têm se acostumado em ter diante dos olhos aquilo que o Senhor Deus considera como abominação. E o mesmo tem ocorrido, com o sexo fora do casamento, o sexo antes do casamento e tantos outros conceitos que contrariam a palavra de Deus. É esse tipo de conteúdo que os nossos filhos adolescentes têm assimilado em revistas, blogs, na internet, na televisão e até mesmo na sala de aula. É a esse tipo de conteúdo que os maridos têm sido submetidos. Mulheres seminuas na TV, insinuando-se e expondo-os a todo tipo de tentações em atos e pensamentos. Importante lembrar aqui que certos tipos de conteúdos não são compatíveis com a ética e a moral das Escrituras. Como Paulo fala ao servo Timóteo, fuja dessas coisas. São coisas inúteis. Você não precisa disso. Fugir dessas coisas. Todos os tipos de perversão sexual que estamos presenciando nos dias atuais mostra como o ser humano tem buscado a todo custo aquilo que contraria a vontade de Deus. E o mais triste disso tudo é vermos crentes acompanhando a todo esse tipo de lixo moral na TV, na internet. Muitos que se dizem cristãos ficam aí indicando essa ou aquela série, esse ou aquele filme, e quando você vai ver, aquele conteúdo é carregado de imoralidade, coisas abomináveis diante de Deus. Então precisamos tomar todo cuidado com o tipo de conteúdo que estamos vendo. Como pode um crente gostar disso? Não há compatibilidade com luz e trevas. Então é preciso fazer como Jó, tomar uma decisão e não ver mais aquilo que agradam os olhos. Principalmente os homens. Cuidado, hein? Coisas essas que nos afastam de Deus. Fazer uma aliança com os olhos. Não olhar essas coisas imundas.
Essa, com certeza, é a melhor decisão a se tomar. A gente não precisa disso. Viveremos bem sem essas coisas e, com certeza, a nossa vida será melhor, muito melhor, incomparavelmente melhor. Cuidado com essa mídia manipuladora. Eles querem doutrinar as nossas famílias, dizendo que tudo isso é bom, que é normal, como se fosse algo maravilhoso. Não há nada de bom nas perversidades que apresentam em filmes, novelas, seriados e até desenhos. Cuide dos seus olhos, tenha convicção e fuja daquilo que não presta. Você, homem casado, tome esta decisão de não olhar para outra mulher com desejos. Essa atitude é reprovada na palavra de Deus. É uma atitude reprovável. Em se tratando de entretenimento, pouca coisa se aproveita. Claro que não vamos jogar tudo no lixo. Muitas vezes Deus usa até ímpios para produzir coisas boas. No cinema, na televisão, coisas que edificam. Mas precisamos analisar todas essas coisas pelo filtro das Escrituras. Até mesmo um filme gospel, conteúdo de teor gospel. Pois há muita coisa no mundo gospel que parece ser bom, parece. Mas quando você passa pelo filtro das Escrituras, vai ver que para nada serve, não edifica e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Jó fez um pacto com seus olhos e eu tenho certeza que ele depositou ali a sua confiança em Deus. Quando eu digo sobre um pacto conosco mesmo, eu não estou aqui dizendo sobre uma autoconfiança em si próprio, para que você consiga triunfar sobre a cobiça dos olhos. Mas eu estou me referindo a uma disposição, uma vontade de depender de Deus, confiando na libertação que Jesus nos outorgou na cruz. A gente precisa depender de Deus para conseguir vencer. Não pense que um olhar cobiçoso não tem consequências. É claro que tem, claro que tem. Todos os pecados que cometemos terão consequências em nossas vidas. Quando lemos a Bíblia, veremos que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus nos exorta quanto àquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está ouvindo. Tantas maravilhas que Deus fez que podem ser contempladas pelos olhos e que você pode olhar à vontade. Coisas essas que nos deixam maravilhados e gratos a Deus. Então que possamos direcionar o nosso olhar para as coisas de Deus. As maravilhas da criação, lugares lindos. Quantas maravilhas da natureza, tudo criado por Deus. E isso nos traz alegria, nos aproxima de Deus. São coisas que podemos contemplar. Bom, hoje a gente aprendeu aqui um pouco com Jó, esse servo de Deus, andar em retidão, ser fiel a Deus e direcionar o nosso olhar para aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus. Fidelidade e compromisso com Deus. Assim deve ser a vida do cristão. Assim deve ser a vida de cada um dos filhos de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus e muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe.